a igreja identificar os visitantes, tá bom? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus 6 é o texto dessa noite. Quero falar de um assunto que talvez não seja um assunto que toque a sua vida, mas eu acredito que grande parte da igreja, se já não tocou em 100%, grande parte lida com isso. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Um sentimento que surge no coração das pessoas, que muitas vezes desencadeia inclusive reações físicas, sudorese, taquicardia, ataques de pânico, pessoas quando elas têm que lidar com o futuro, quando as pessoas olham para frente e falam o que vai acontecer, estou esperando o resultado de exame, vou ter uma prova para prestar, estou concorrendo a uma vaga e preciso muito dessa oportunidade, ou tenho uma dívida muito grande a ser saldada no dia seguinte e não tenho recursos. Enfim, tal pessoa que eu amo está internada ou vai passar por uma cirurgia e as pessoas têm que lidar. Cedo ou tarde elas acabam lidando com ansiedade. E o que a Bíblia fala sobre isso? O livro de Mateus, vocês já ouviram falar sobre o Sermão do Monte, o conhecido Sermão do Monte dito por Jesus. Ninguém sabe que monte foi o sermão, não tem como provar que foi naquele lugar, porque existe uma série de lugares que poderiam ser. Mas nós sabemos que existiram 3 discursos de Jesus, 3 longos discursos chamados o Sermão do Monte. E Jesus decidiu, em um desses discursos, entre os 3, ele pegou metade de um discurso inteirinho para tratar sobre ansiedade. De modo que a ansiedade é uma coisa muito antiga, não é algo novo. Na época que Jesus falou com os discípulos, ele vai falar para os seus discípulos, em particular, o grupo deles, porque eles estavam ansiosos, eles estavam temerosos do futuro. E por estarem assim, Jesus reservou grande parte de um sermão para falar para eles a respeito de ansiedade. Então nós vamos lidar hoje com esse texto e vamos ver o que lições tirar, o que aprender. O objetivo da mensagem é esse daqui, é como lidar, é ensinar, como lidar com a ansiedade, porque falar para você que você não vai ter mais é muito difícil, mas nós temos que aprender como lidar. O texto é esse, eu não vou ler todo o texto, porque é um texto longo, eu vou explicando à medida que eu for lendo aqui o texto. Tudo bem? Então diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 19. Só uma coisa antes de eu entrar no texto propriamente dito. Quando nós falamos de ansiedade, eu gostaria que os irmãos entendessem que existe um perigo em relação a isso. Há pessoas e igrejas que ensinam algo errado. Por exemplo, quando nós pensamos em ansiedade, algumas observações, a primeira é essa daqui. Existem 2 tipos de ansiedade. Uma delas é física e uma delas é de relação espiritual. Existem problemas de saúde, existem questões. Nosso organismo é complexo, gente. Nós temos uma máquina chamada cérebro aqui, que é uma máquina que coordena todo o corpo. E ela coordena tudo. Então, se você tiver um problema de tireoide, se você tiver um problema de falta de vitamina, se você tiver qualquer distúrbio que mexa com a capacidade do cérebro administrar aquilo que ele tem que fazer no seu corpo, você já vai ter um problema. E às vezes você se encontra numa situação de depressão, anda cabisbaixo, anda triste e passa por uma série de questões e você precisa descobrir, às vezes é uma questão de saúde. Não é uma questão de aconselhamento pastoral, de oração, de falta de fé. É uma questão de você passar no médico. Eu conheço pessoas, na minha própria família já aconteceu, de pessoas estarem numa aparência depressiva, passaram no médico, o médico falou, olha, está tudo bagunçado, está com falta dessa vitamina, recompôs aquelas vitaminas, organizou. Há pessoas que, por razões diferentes, acabam, por exemplo, retirando a tireoide. E tireoide administra uma série de hormônios. E a pessoa tem que agora acertar de forma medicamental o equilíbrio do corpo. E é difícil. Então pode ser que a hora você está eufórico, a hora que você está baixo. Então é errado dizer para as pessoas, você tem depressão ou está passando por depressão, é pecado. Você é uma pessoa que está lidando com sentimentos de ansiedade? Pecado. Então eu queria deixar claro, a Bíblia não condena, não diz que é errado quando o aspecto medicinal precisa ser envolvido. Mas a maioria, a grande parte dos problemas que as pessoas enfrentam na questão de ansiedade e às vezes depressão, a maior parte, isso é constatado, é que a maior parte tem a ver com dilemas do coração, a forma como a pessoa pensa. Como ela lida com a vida diante de Deus.
Eu não aceito a perda que eu tive, eu não aceito isso. Então, começa no coração uma rebelião contra o que Deus está fazendo, ou por que Ele está fazendo, e isso vai fazendo com que as pessoas também entrem num buraco. Então, você tem que saber, quando você passar por ansiedade ou depressão, estou passando isso, é de forma por causa de questão de saúde? Tome remédios, não tem problema nenhum. Pode ser que você tome remédio momentaneamente, ou pode ser que você tenha que tomar um antidepressivo, alguma coisa assim, pela vida toda. Desde que seja constatado que você precisa, o seu corpo não produz aquilo, sem problema nenhum, tá bom? O problema bíblico é com as questões relacionadas a você não precisa, mas você pensa errado, e como você pensa errado, olha o que Salomão diz: sobre tudo que se deve guardar, ou seja, acima de todas as coisas da vida de alguém, o que você tem que guardar guarde o seu coração, e na cultura dos hebreus, coração é cérebro, pensamento. Guarde a sua cabeça, porque daqui saem as decisões para a vida. Se você pensar errado, com um pensamento, por exemplo, alguém cai na água, um bombeiro se aproxima, a pessoa está se debatendo, o que o bombeiro grita para a pessoa? Fica calmo. Por que fica calmo? Porque se ela se acalmar, a respiração muda, o batimento, a frequência muda. Então, a forma como você pensa diante de alguma coisa, o seu corpo reage. É por isso que se você estiver assistindo um filme, e for um filme de suspense, aí a música começa a tocar aquela música, aquele barulho horripilante, a sua pupila dilata, todo o seu corpo se prepara, ou seja, o seu corpo reage à forma como você pensa. Você gosta de susto? Você fala, nossa, tão gostoso levar susto, você gosta disso? Você não gosta, mas se você receber um susto, o seu corpo na hora reage de uma forma. Então, irmãos, lide com o que é médico e com o que é do coração, que precisa ser tratado, a forma de pensar, você precisa também tratar diante de Deus. A Bíblia vai falar, guarde o seu pensamento, para que você pense correto. A Bíblia fala muitas coisas sobre o pensamento. Se você pensar errado, você vai desmoronar. Dito isso, então, dito essas duas coisas, por um exemplo aqui só para seguirmos, não sei quantos vocês conhecem, esse daí é o famoso evangelista, talvez um dos mais famosos do mundo, em inglês, Charles Spurgeon. Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Para vocês terem ideia, a habilidade de oratória desse homem era extraordinária. Ele criou uma escola para pregadores. Mas ele era... Gente, os pregadores olham e falam assim, Deus, só nasceu um Spurgeon. Ele era um pastor, nós temos muitos evangelistas. Mas como pastor localizado em Londres, ele era monstruoso no resultado que ele tinha. Ele precisou ampliar a igreja para o templo, o Metropolitan lá, comportar 20 mil pessoas, numa época que não tem microfone. 20 mil pessoas no auditório. E o pessoal, vamos, e construíram para ele. E um dia, quando estava ficando pronto o salão, ele falou assim, olha, eu gostaria de ir lá fazer o teste de acústica, porque eu não tenho amplificador, eu vou falar, minha voz tem que ir longe. E ele falou, a única coisa que eu peço é que não tenha ninguém no local, porque eu não quero ficar lá falando na frente das pessoas. E foi dito, quando estava terminando as obras, só tinha os funcionários na parte da manhã, perto do horário do almoço, eles pediram para todos os funcionários saírem da obra, e ele subiu ao púlpito sozinho. Naquele dia, um dos trabalhadores não saiu, ficou sentado, escondido numa parte lá para comer alguma coisa. Falou, não vou sair, vou ficar aqui quietinho, ninguém sabe que eu estou aqui, não vou atrapalhar. A história conta que Spurgeon subiu ao púlpito e ele recitou. Sabe o que é recitar? Ele só falou com a oratória dele, João 3,16. E ele começou a recitar o versículo mais famoso do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, com toda uma dramatização naquele púlpito, aquele vozeirão. Sabe o que aconteceu? O pedreiro se converteu, ele recitando o João 3,16. Aí o homem levantou a cabecinha lá atrás, levantou e falou, o homem estava chorando. Ele falou, isso que você está falando é lindo. É lindo. Deus me amou dessa forma. Esse homem extraordinário sofria de depressão profunda a vida toda, lutou com depressão. Uma depressão sem causa, aparente, ninguém descobriu. E ele ficava bravo que as pessoas vinham falar para ele, você tem que pensar corretamente. Ele falava, meu Deus, eu penso corretamente, mas o brilho das coisas, ele sofria com isso, a vida toda. Se você quiser, você acha na internet livros falando sobre a luta com a depressão que esse homem teve. Então é possível
que pessoas tenham problemas de ansiedade, depressão e tudo mais por questões físicas. Tudo bem? Então não vim aqui nessa noite pregar para fazer você parar de tomar remédio. Se você toma remédio para depressão, alguma coisa, fala, o pastor veio falar que é pecado. Se você estiver tomando por causa de um pecado, o remédio não vai ter efeito nenhum. Remédio não entra lá no coração, ele entra no seu corpo. Se você estiver tomando porque precisa, continue. Se você está tomando porque você não precisa, pare de tomar. Coloque o seu coração diante de Deus e acerte isso aí. Tudo bem, vamos lá então seguir para o texto. O texto diz assim, Jesus vai falar sobre ele vai usar 3 assuntos, 3 blocos de assuntos, e para falar sobre esses 3 assuntos, para ilustrar para os seus discípulos algo relacionado à ansiedade. Muito bem, vamos seguir aí. Qual é o foco da sua vida? Jesus então vem fazendo o discurso inteiro, no verso 5 do capítulo 6, ele fala, e quando vocês orarem, orem assim. Então Jesus vai falar para eles, os discípulos falaram, nos ensina a orar. Jesus falou, senta aqui, eu vou ensinar vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Ele começa a ensinar sobre oração. E começa a falar para os discípulos a pedirem para Deus certas coisas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em tentação. Então eles vão aprendendo com Jesus a orar. Ok. Quando chega no versículo 16, eles ainda vão aprender mais sobre oração. Jesus fala, quando jejuardes, não vos mostrarei contristados, como os hipócritas. Jesus falou, quando você for fazer jejum, ninguém tem que saber que você está fazendo jejum. Não vai ficar com o rosto triste, não vai pentear o cabelo, levantar aquele rosto, aquela cara de choro. A pessoa fala, o que você está falando? O que aconteceu? Você fala, estou jejuando. Ninguém tem que saber. Jesus falou, não permita que ninguém saiba. Só Deus tem que saber que você está fazendo jejum. Então veja, ele está ensinando isso. Quando chega no verso 19, que é o texto dessa noite, Jesus vai dar algumas orientações para ele, vai usar 3 para ensinar algo sobre a ansiedade. A primeira é, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Então Jesus vai falar assim, olha, cuidado com o foco de vocês. Vocês querem aprender a orar? Aprenderam? Ok. Agora eu quero dizer para vocês uma coisa, cuidado com o foco de vida de vocês. Não coloquem como foco da vida o acúmulo de bens. A Bíblia não condena pessoas serem ricas, pessoas terem bens, pessoas acumularem coisas. Há uma diferença entre você ter coisas e as coisas terem você. É uma diferença muito grande. Há pessoas que têm e há pessoas que são possuídas pelos bens. Quando Jesus falou para o jovem rico, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e depois vem e me segue, Jesus falou para ele assim, eu prometo que você terá um tesouro aonde? Jesus falou para ele, eu só estou mudando o lugar onde está o tesouro. Você é muito rico? Eu vou te dar um tesouro em outro lugar. E o jovem falou, não vou fazer isso. Ele foi cabisbaixo embora porque, o texto fala, porque possuía muitas posses. Na verdade, eram as posses que possuíam ele. Ele falou, não posso abrir mão disso. Afinal de contas, isso é meu Deus. Jesus diz assim, cuidado para os seus discípulos, cuidado com o acúmulo de bens. E aí ele usa algumas coisas interessantes, né? Não acumula bens aqui na terra, porque a traça, a ferrugem e os ladrões pegam. Aí, claro, você tem que entender, quem já veio domingo de manhã, você sabe que o texto tem que ser entendido no contexto. No primeiro século, o que era sinal de riqueza? Rico era ter muitas roupas. Então, quem tinha várias trocas de roupas era alguém muito rico. E qual é o problema com a roupa, quando você guarda? A traça come. Então Jesus falou, olha, hoje você fala, eu tenho muita roupa lá e não sou rico. Mudou a situação. Naquela época, ter roupas era sinal de riqueza. Jesus falou, não acumula isso aqui. Porque vocês acumulando, a traça vai comer. Isso aqui é perecível, vai acabar. Jesus fala para eles, não acumule ouro, prata, e ele vai falar de outros metais. Alguns metais sofriam a abrasão da ferrugem, outros não. Mas Jesus falou, não acumulem isso aqui, porque isso é comido. Está claro aí a ideia de comer? Não guarde a roupa, porque a roupa é comida. Não guarde bens monetários, metais. Isso também é comida, é corroído, é destruído. E se não for corroído, o que acontece no final? Os ladrões roubam. Então ele fala assim, olha, se o foco da vida de vocês for acumular roupa, patrimônio, sabe onde se guardava o dinheiro na época de Jesus? Quem tinha moedas de prata, ouro, alguma coisa assim, onde guardava? Não tinha banco. Tinha, mas o contexto de banco ainda estava bem remoto. Onde você guardaria dinheiro no primeiro século? Tem ideia?
Eles cavavam um chão na casa e enterravam lá. Adivinha onde o ladrão entrava? Ele ia procurar onde? Ele levantava os tapetes, ele ia procurar. Sabia, era o lugar onde se guardava. Jesus falou, não guarde. E como era a casa do primeiro século? Não tinha grade, era casa de barro, era fácil, muito fácil o acesso. Não coloquem o foco nas riquezas. Se vocês focarem as riquezas, se o desejo da vida de vocês for ter acumular coisas, vocês vão nutrir no coração ansiedade, porque a riqueza nunca é suficiente. Você acumula, você quer mais. E aí você fica com medo, o ladrão vai entrar. Olha a roupa, peguei a roupa, olha, a traça comeu. E você fica ansioso. Será que a traça vai comer de novo? O que eu faço com o que eu tenho? Jesus está lidando com a questão de ansiedade. Continua aí. Ele diz assim, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu. E aí Jesus usa de novo, onde a traça e nem a ferrugem, e onde os corroem, e nem onde os ladrões escavam e roubam. Escavar, entenderam a ideia de cavar o chão? Guarda no céu, acumula. Ele fala, seja rico, pode ser rico na terra. Mas o dia que a riqueza se tornar para você, o seu Senhor, o seu Deus, você se perdeu. Então faz o seguinte, gaste as suas forças, não para o acúmulo de coisas, mas acumule para o reino. O vídeo que nós vimos daquelas moças, vocês acham que elas estão acumulando tesouro aqui? Elas estão andando por estrada de terra. E a pessoa fala, nossa, está desperdiçando a vida. Será? Será que realmente está desperdiçando a vida? Há um tesouro. E a Bíblia fala nesse texto, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Jesus continua dizendo assim, o versículo 21, citei aqui de cor, mas estava no contexto. Porque onde está o teu coração, aí também está o teu... por onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. O que é que você ama hoje, que se Deus tirasse da sua vida de bens, você fala, não, mexeu nisso, acabou, para mim acabou. Há pessoas que são tão apegadas a patrimônio, a coisas materiais, que Deus, amando essas pessoas, vai lá e toca no seu patrimônio, para que essas pessoas sejam desmamadas, desapeguem. Todos sabem o que é um desmame? Uma pessoa, por exemplo, que está tomando um remédio muito forte e precisa fazer o desmame. A pessoa fala, você está tomando 10 gotas, você vai tomar 9, nós vamos tirando pouco a pouco. Sabe o que Deus faz quando você está quando as riquezas para você são como uma bebida que entorpece? Ele vai tirando, ele vai desmamando você desse mundo. Isso acontece inclusive com pessoas que morrem. Sabiam disso? Há pessoas que estão tão apegadas com essa vida que não querem sequer morrer. Não querem. O céu é bom, mas eu quero ficar aqui. Mas o que acontece? A pessoa muitas vezes é hospitalizada, e ela começa a sofrer, e ela vai sofrendo. Chega um ponto que a pessoa fala, eu quero ir. O doente fala. E se o doente não fala, a família fala, olha, deixa essa pessoa partir. Sabe por que isso acontece? A retirada abrupta machuca muito. Então muitas vezes existe o desmame, o desapego de algo que você quer. E acontece isso nos bens também. Se Deus tirar os seus bens, talvez Ele esteja mostrando para você esteja muito apegado a isso aí. O texto continua. Ele dá um outro exemplo para mostrar isso, a ganância dos olhos. Olha só, o outro bloco de exemplo, o primeiro é o tesouro, o segundo é, se os seus olhos, a lâmpada do seu corpo, Jesus fala, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti, que são os olhos, forem trevas, que grandes trevas serão. Jesus fala, o que ele quer dizer sobre se os seus olhos forem trevas? Deus, uma bênção que nós temos é enxergar. Os olhos estão aqui. Mas sabe qual é o problema dos olhos? Os olhos nos levam para a concupiscência, para o desejo. Então ele fala assim, se os olhos forem maus, se você for ganancioso, cobiçoso, o foco da sua vida é ganhar dinheiro, é ganhar patrimônio, tudo que você olha, fala, eu quero aquilo. Se os seus olhos forem maus, Jesus falou, que grandes trevas serão, porque você vai passar a vida correndo atrás do que é passageiro. E quantas pessoas ficam assim? Andam por esse mundo só cobiçando com os olhos. Pode ter atingido um nível, olha o outro e fala assim, vocês sabem que os trilionários, eles competem pela compra de iate. Eles já têm iates, gente, um negócio que não dá nem para imaginar, particular. Até que chega um outro que tem um iate maior. Eles olham para aquilo e falam, aquele iate
tem um motor maior, tem mais espaço, é mais luxuoso. Esse iate perde o brilho. O que Jesus chama disso? Jesus fala assim que os olhos dessa pessoa são trevas. Eles só olham para as coisas para cobiçar. A vida deles é angariar, angariar, angariar. Que trevas é? Quando os seus olhos cobiçam tudo o que olham. Quando foi a última vez que você olhou e falou, não, o que eu tenho está bom, o que eu tenho é suficiente. Na terça-feira eu comentei com algumas pessoas, todos nós temos uma luta, não é errado querer crescer. De novo, tenho batido nessa tecla, não tem problema ter posses, crescer financeiramente, querer conquistar, não tem problema nenhum. Mas se o foco da sua vida, se eu for perguntar qual é o seu objetivo, você fala ganhar dinheiro. Se é esse o foco, seus olhos são trevas. Se eu olho para você e falo, o que você está lendo? Estou lendo um manual, como eu faço para ganhar dinheiro? Como ficar rico em 10 dias? Você lê a Bíblia? Não, a Bíblia não. A Bíblia não dá tempo. Estou lendo como ganhar. Os olhos são trevas. A pessoa olha, e isso pode ser na questão financeira, mas pode ser em qualquer outra área. Pode ser na questão sexual. Olha, cobiça uma mulher, cobiça um homem. Seus olhos são trevas? Que trevas serão? Porque através, o pecado na nossa vida, ele entra pelos sentidos. É o que você vê. É o que você ouve. Lembra que Jesus falou que é melhor se os seus olhos te fazem pecar? O que tem que fazer? Tira, porque é melhor você chegar caolho no céu, ele está usando uma analogia, um exemplo aqui, do que você chegar enxergando no inferno. É isso que ele está dizendo, cuidado com as coisas que Deus te dá para serem bênçãos. Há jovens aqui, há adultos aqui, que têm 2 ouvidos saudáveis, mas vivem o tempo todo ouvindo lixo. Que grandes trevas são isso. Tem a capacidade de ouvir tanta coisa boa. Coloca o fone aqui. Só baixaria, só coisa mundana. E quando não é mundana, é só coisa inútil, que não agrega nada. Você fala, o que você está ouvindo de bom? Nada. Anos atrás, nós estávamos no outro prédio ainda, uma adolescente esqueceu o celular na igreja. Uma moça escreveu, não está mais na nossa igreja. E por alguma razão o celular tocou, eu fui pegar para entregar o celular para ela. Ela falou, não, pastor, não pega o celular não. Fiquei até com medo, falei, vai explodir, né? Eu falei, mas deixa eu ver o que você... Não, pastor, não pega não. Você deixaria qualquer pessoa pegar o seu celular, manusear, entrar na galeria de fotos? As pessoas poderiam entrar lá e ver onde você curte, o que você não curte? Ou no segredo da sua casa, do seu quarto, no seu particular, os seus olhos são grandes trevas. Cuidado, Jesus está falando exatamente disso. Cuidado com o tesouro, cuidado com os olhos. Ele continua, no verso 24, o terceiro exemplo que ele dá. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Aí Jesus então usa o terceiro exemplo para os discípulos. Lembra qual é o contexto da conversa? Ensina-nos a orar. Nós queremos viver uma vida para ti. Maravilha. Querem viver para mim? Quero. Cuidado com os tesouros. Cuidado com os olhos. E cuidado com o senhorio na sua vida. E aí ele vai dizer aqui, você não pode ter 2 senhores sobre a sua vida, porque você, no contexto do mundo antigo, seria um absurdo imaginar isso acontecer. Um escravo que pertencesse a 2 senhores. Qual é o problema de você ter 2 chefes num setor e funcionários? Isso acontece? Tem algum problema? O chefe fala, faz isso. Aí chega o outro e fala, o que você está fazendo? Não, para de fazer, vai fazer tal coisa. O funcionário fala, nossa, eu sigo quem? Aí que você olhar a hierarquia, ver que um é mais forte, ok. Mas se os 2 forem iguais, você faz o quê? Você vai ficar louco. Num exército, o soldado está lá, tem um tenente, aí tem outro tenente, os 2 estão dando ordens diferentes. Ele vai surtar. Não dá para seguir 2 senhores. O escravo, no mundo antigo, não podia. E aí Jesus traz esse contexto da escravidão e diz assim, somos nós o escravo. Eu e você, nós somos os escravos. Os discípulos, os servos de Deus. Nós não podemos estar debaixo de um senhorio de 2. Ou você serve a Deus, na minha versão diz assim, vocês não podem servir a Deus, na minha versão diz, e as riquezas. Quem tem outra versão? E ao dinheiro, o que mais? Mamon. Quem falou mamon? A palavra mamon vai dar exatamente a palavra usada aqui para o contexto da época sobre o dinheiro. Por isso que traduziram corretamente aqui para dinheiro. Qual é o problema? Ele fala assim, você não pode ser servo de Deus e ser servo do dinheiro. Mas o dinheiro não é uma pessoa.
O dinheiro é algo. Mas Jesus fala assim, não, vocês estão enganados. O dinheiro, para algumas pessoas, é o Senhor. As pessoas gastam, elas levantam cedo para quê? Para ganhar dinheiro. Elas gastam, elas estudam, elas investem tempo, todas as suas energias para ganhar dinheiro. A saúde é perdida. Horas de sono, perdem comunhão com a família, perdem tudo, para quê? Por dinheiro. E Jesus fala, olha, esse tipo de entrega na busca pelo dinheiro é fazer o dinheiro seu senhor. As pessoas se curvam diante do dinheiro. Então Jesus falou, não dá certo. Os meus discípulos não podem servir a Deus e servirem ao dinheiro. Se vocês buscam a Deus ou vocês buscam o dinheiro, quem vai mandar na vida de vocês? É Deus ou as riquezas? Se vocês quiserem que as riquezas mandem na sua vida, se vocês forem consumidos pelo dinheiro, então vocês não podem me servir. Estão entendendo qual é o contexto aqui? Pastor, o texto hoje não era sobre ansiedade? Você entendeu? Tudo isso aqui é só pano de fundo. Ó, que bom. Agora eu vou começar a pregar. Então, presta atenção. Você guardou essas 3 verdades hoje, mesmo que eu continue a semana que vem, não tem problema. Quem quer andar com Deus não pode viver, não pode fazer o foco da vida acumular dinheiro, não pode fazer com que os olhos sejam trevas, gananciosos, sempre por mais, e não pode viver uma vida debaixo de dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você vai servir ao dinheiro. O dinheiro se torna um ídolo, que a pessoa se curva diante dele. Dito isso, ele vai agora então passar a falar o versículo 25, começa como na sua Bíblia? Na minha diz assim, por isso, é assim? O que significa esse por isso? Ele vem falando uma série de coisas. Não guarde tesouro aqui, não tenha os olhos como trevas, e não vivam debaixo dos senhores. Por isso, ou seja, tendo em vista isso que eu falei, por causa disto, agora ele vai fazer algo. Eu vos digo, não andeis ansiosos pela vida. E agora ele vai falar sobre ele vai dar 5 exemplos porque uma pessoa não pode ser ansiosa. Os discípulos devem ter pensado assim, peraí, então quer dizer que eu não posso gastar a minha vida para correr atrás de dinheiro? Jesus fala para os discípulos, não acumulem aqui, acumulem lá. Ou seja, se vocês ganharem coisas, se tornarem ricos aqui, ok. Mas não gaste a vida na busca, isso não é o seu alvo. 2, cuidado com os olhos. E 3, não sirvam ao dinheiro. Os discípulos devem ter perguntado, sabe o quê? Tá, mas se eu não correr atrás do dinheiro, como eu vou comer? Como eu vou beber? Onde eu vou morar? E como eu vou me vestir? Como assim? Se eu não tiver recursos, como minha vida vai se suprir nessa área? Como eu vou ser suprido na área material? Jesus fala, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Jesus então passa a mostrar algumas coisas, são 5 razões pelas quais os discípulos não podiam, de forma nenhuma, andar debaixo de ansiedade. A primeira delas é o seguinte, os discípulos precisavam reconhecer que quem dá o maior também dá o menor. Vou explicar para vocês. Jesus está falando assim, vocês precisam entender. A forma de vocês olharem para a vida está errado. Olha o que ele diz no final do versículo 25. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O que é mais precioso? A vida ou a comida? O que foi mais difícil para Deus fazer? A vida? Eu sei que para Deus não tem difícil, mas vocês estão entendendo. O que foi maior aos olhos dele? Foi fazer a vida, foi fazer Adão, ou foi fazer um tomate? Então o texto vai nos mostrar assim, Jesus fala, não é a vida mais do que a comida? Se Deus deu para vocês vida, por que vocês acham que Ele não vai dar o que é menor que a comida? Se Deus deu para vocês uma coisa que não tem valor, Deus deu a vocês corpos vivos, vocês acham que depois de dar algo para você tão precioso, Ele não vai dar para você a laranja, a carne, o arroz? Não é a vida maior do que o alimento? Qual é a resposta para isso? Sim ou não? Não é a vida? Sim! Então Jesus está ensinando o seguinte, quem dá a vida também dá o sustento. De modo que o crente, os discípulos não deviam ficar ansiosos. Eu tenho que acumular dinheiro para viver. Não! Busca o reino de Deus. Não se preocupa. Trabalhe, faça a sua parte, mas não faz da ganância o seu foco, porque o Deus que deu a vida vai dar o sustento.
Eu não sei se você já passou fome, eu não conheço a história de vida de todos. Eu conheço pessoas que já passaram num contexto, passar fome, todo mundo, eu sei que, pastor, eu estou com fome agora, estou passando. Não é isso que eu estou dizendo. O que é passar fome? É precisar ter a necessidade de comer e não ter, isso é passar fome. No norte do Brasil, eu vi uma reportagem de famílias que pegavam caixa de papelão, você sabe que a caixa de papelão tem 2 folhas e no meio tem um papel ondulado. Elas tiravam a folha, uma das folhas, molhavam bastante em água, ferviam a água, molhavam, o papelão começasse a se dissolver. Elas cortavam em tiras para parecer macarrão e davam para as crianças comer. As crianças estavam comendo macarrão feito com caixa de papelão, molinha. Ia sair. A ideia, mas não podia matar a criança? Não ia matar a criança. Ia dar sensação de saciedade, ia matar porque não tinha nutrição, uma série de coisas. Para fazer com que as crianças tivessem... A família falou, não aguento ver a criança chorando de fome. Isso é fome. Nós aqui comemos muito bem. No nosso contexto, eu não conheço pessoas que estão nessa situação de falar assim, estou totalmente privado de fome. Jesus fala assim, quem deu a vida vai dar o sustento. E ao olhar para vocês, eu vejo que Deus tem feito isso. Todos vocês vão voltar para casa hoje, vai ter comida lá? Vai ter comida. É possível que você tenha almoçado hoje, sobrou comida e você jogou fora do seu prato. Isso é o Deus que dá o maior, Ele também dá o menor. Então não fique ansioso. Será que eu vou poder comer? Não se preocupa com isso. Deus está cuidando. A primeira coisa que Jesus fala para combater a ansiedade. Lembra-se de que Deus é e o que Ele faz. 2, Ele diz assim, olha a continuação, verso 26. Ele fala, observai as aves do céu. Jesus falou, parem de olhar para coisas erradas, olhem para as aves. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves do céu? O que Jesus está ensinando agora é o segundo princípio. Se Deus cuida do que é inferior, Deus cuida também do que é superior. Esse texto aqui tem uma implicação ecológica. O pessoal aí que gosta dos defensores da natureza, não que nós somos inimigos, mas os que estão distorcendo o conceito de ecologia, eles iam discordar de Jesus. Jesus aqui está dizendo que quem é maior, o ser humano ou a ave? Quem é o maior? O ser humano. Você acha que é isso que estão ensinando nas escolas? Negativo. Se você matar uma arara azul, sabe o que acontece com você? Você vai preso. Mas se matar uma criança no ventre materno, nada acontece. Quem é maior? Há muitas mulheres fazendo aborto, tomando remédios abortivos. Acontece alguma coisa? Nada. E Jesus vem aqui e fala assim, olha, quem é maior? Se o Pai Celestial, o próprio Jesus falou aqui, Jesus não estava muito nessa caminhada ecológica das pessoas, né? Porventura, vocês não valem mais do que as aves? Jesus está dizendo, vocês, seres humanos, valem muito mais do que todos os animais que Deus fez, porque nós não somos animais. Nós somos imagem do Criador. O homem e a mulher não é um animal racional. É uma mentira que conta. Nós não somos animais. Existem animais e humanos. Nós somos seres racionais. Eles são irracionais, mas nós não somos animais. E Jesus falou, a vida do passarinho, gostando ou não a sociedade, a vida de um passarinho vale menos do que um ser humano. A vida do cachorrinho tem menos valor do que a vida de uma criança. É isso que ele está dizendo aqui. E o que ele quer dizer? Se Deus cuida dos passarinhos, veja, esses passarinhos não criam celeiro, eles não semeiam, eles não colhem, não ajuntam. Contudo, o Pai Celestial a sustenta. Em casa nós temos 2 periquitas australianos, sei lá, até hoje está difícil definir lá o que é. Tem 2, tá bom? Eu nunca vi, os 2 lá têm nomes, né? Zoe e Aníxia. Eu nunca vi os passarinhos ansiosos pensando, amanhã não vai ter o que comer. E conversando com a outra, vamos guardar um pouco, porque pode ser que amanhã... Você já viu passarinho preocupado, ansioso, porque não vai ter o que comer? Se você sair de casa e encher um pote de ração para o seu cachorro, e falar para ele, não come tudo, hein? Vou ficar 2 dias fora. O que ele faz? Quem tem cachorro aqui? A Miriam que tem gato. Miriam, gato faz isso? Eles vão comer tudo, gente. Eles não estão nem aí. Eles não sofrem de ansiedade. Eles não deitam à noite e falam, nossa,
Como vai ser amanhã, hein? Eles vivem melhor do que os seres humanos. E Jesus fala, é errado vocês terem medo, porque vocês são muito maiores que os pássaros, são muito mais valiosos. Deus encarnou para salvar vocês. Se Deus alimenta os pássaros, que não plantam, não colhem e não guardam, por que você acha que Ele não vai cuidar de vocês? Estão entendendo o que Jesus está fazendo com os discípulos? Ah, mas eu preciso ganhar dinheiro. Esse texto está ensinando então a ficar em casa, só orando, falar, bom, pastor, que bem, só falar mais. A partir de amanhã, meu chefe vai ouvir umas verdades de mim. Agora eu só vou orar como os passarinhos. Tudo bem, se você comer como passarinho, tudo bem. Você sai comendo grão, subindo em árvore, pode ver como passarinho. Senão você tem que trabalhar. Deus só não quer que você faça do ganhar dinheiro o foco da sua vida, a essência dela. Deus não quer que você se preocupe ao extremo. Meu Deus, o que eu vou comer? Como eu vou fazer? Ele está cuidando de você. E se eu abrisse aqui e contasse histórias de alguns de vocês, não vou fazer isso, de como Deus supriu, chegou na última hora. Eu estava preocupado como eu vou pagar, chegava aquela conta. Eu não sei o que eu vou fazer, alguém vinha, trazia o dinheiro, ou trazia uma comida. Deus, na sua multiforme graça, Ele administra e faz recursos chegarem. Você alguma vez já recebeu um recurso que você não esperava? Chegou. Bondade de Deus que vem. Quem cuida do que é inferior, também cuidará do que é inferior. Se Ele cuida do passarinho, Ele também cuidará de nós. Nós cantamos uma música aqui infantil que fala isso, não é? Se Ele faz o sol, se pode as estrelas, não é? Se Ele cuida dos animais, a minha vida Ele pode guiar. É isso que a música ensina. Terceiro exemplo que Jesus fala, 5 razões para não ser ansiosos. Quem cuida do maior, quem deu o maior, que é a vida, também dará o menor, que é a comida. Quem cuida do passarinho, também cuidará do ser humano, que é precioso para ele. Verso 27. Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que é um côvado? Não sei se todos têm essa versão, côvado. Aparece assim? Alguém tem versão diferente? Uma hora, quem tem outra versão? Só isso? Uma hora nós temos aqui? Ok. Algumas versões diziam, quem de vocês pode acrescentar 1 hora ao curso da vida? Outros diziam assim, 1 minuto ao curso da vida. Outras versões traduziam por 1 centímetro a sua vida. E aí as pessoas não sabiam se ele estava dizendo 1 centímetro de duração a mais. Dizendo, tem um fim, a sua vida tem um limite. Deus estabeleceu. Não importa se você estiver no hospital mais top do mundo. Você não pode acrescentar um pouquinho de vida para você. Mas fulano ficou vivo. Não, a pessoa vai morrer no dia que Deus estabeleceu, com todos os cuidados do mundo. Prova disso, vocês estão acompanhando recentemente o avião que caiu lá na Índia? Vocês viram isso? O avião subiu, desceu, morreu todo mundo. Aí sai um camarada andando. Eu gostaria muito de acompanhar a história dele. Vou ver se eu descubro o nome dele e acompanhar. Ele saiu com algumas escoriações. Ele sobreviveu a uma queda de um avião. Ele falou que ele acordou assim, estava com um monte de corpos à porta, ele saiu andando na rua. Quem é você? Eu estava no avião. Está todo mundo conversar com ele. Como é que ele viveu? Sabe o que o mundo vai dizer? Que pessoa de... Nossa, pessoa de sorte. Ninguém parte antes. Deus falou, você não, você está aí. Mas eu tenho um plano, eu vou derrubar o avião. Mas eu vou entrar aqui, Deus, quero ver o que você vai fazer. Ok. O avião vai cair, você vai sair andando. Não tem jeito. Um funcionário no Rio de Janeiro estava numa obra, caiu um vergalhão, uma barra de ferro. Não sei que altura, atravessou o crânio dele assim. Isso você pode achar na internet. O pessoal do SAMU chegou, ele está sentado conversando. O pessoal falou, você está bem? Ele falou, tô. Que dia é hoje? Tal. Ele começou a conversar com a pessoa. Cortaram o ferro e levaram para o hospital. O ferro atravessou. Ele falou, não mudou nada, como se o ferro atravessasse. Quem faz isso? Eu pregava na cadeia de Bragança, tinha gente lá. Uma vez eu falei com uma pessoa, ela falou, eu tomei não sei quantos tiros, 27 tiros, um deles falou para mim. Eu falei, 27? E não morreu? Ele falou, não morreu. Pastor, eu fugi da polícia, o carro capotou, caía, virava. E eu falei para ele assim, sabe por que Deus não te levou? Ele falou, não. Eu falei, Deus estava preparando você para ouvir o evangelho aqui. Então senta lá. Depois que eu pregar o evangelho, pode ser que você morra, mas não, senta aí hoje. Se Deus tiver um plano para alcançar pessoas, a pessoa não parte daqui, até que seja o dia. Tudo bem?
É isso que ele está dizendo assim. Vocês não podem controlar o hoje. Por que vocês querem cuidar do amanhã? Por que vocês estão preocupados com o amanhã se o que é hoje você não pode? E que ele está falando assim, você não pode aumentar 1 centímetro da sua vida. Eu sei que algumas pessoas querem. Eu ponho o sapato e fico mais alto. Mas ele está dizendo para o mundo antigo, ninguém conseguia ficar 1 centímetro mais alto. Ninguém prolongava a vida. Então, se você não pode lidar com as coisas do hoje, como é que você pode lidar com o amanhã? A palavra pré-ocupação é uma palavra que tem a raiz exatamente para ensinar isso. Pré-ocupado. Você previamente ocupa a mente com algo que nem sabe se vai acontecer. Você já se preocupou com alguma coisa que sequer aconteceu? Às vezes você fica tão preocupado, vai acontecer, e aí nem aconteceu o que você esperava. E você fez uma descarga no seu corpo de uma série de coisas ruins, porque você estava preocupado. E Deus falou, não é certo viver assim. Eu controlo todas as coisas. A vida de vocês está sob o meu controle. Se você olhar, olha, o que Jesus quer dizer é reconheçam a limitação humana e aceitem que vocês não estão no controle. Você pode dormir hoje e não acordar amanhã. E você pode estar sentado aqui e viver 150 anos. Quem controla isso é Deus. Esse texto está ensinando você a não cuidar da saúde? Claro que não. Ele está dizendo para você, continua cuidando da saúde, tome as vitaminas, faça exercício, coma lá óleo de ômega 3, o que você quiser. Mas quando chegar o dia de você morrer, você não estende nem 1 centímetro da sua vida. Vai parar ali. Tudo bem? Ficou claro para todo mundo? Não tem. A questão é, você é responsável por como você vai chegar naquele dia. O prazo de validade tem um limite. Pode ser que você chegue lá com boa saúde, pode ser que você chegue lá com uma série de complicações. Então você também tem responsabilidade no processo. O texto continua e diz assim, e por que vocês andais, versículo 28, tá? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Jesus, então, usa um quarto exemplo, ele diz assim, se Deus cuida de algo que dura um dia, ele vai cuidar de algo que dura eternamente. Na Palestina, na região de Israel, pequenas florzinhas nasciam. Elas eram bem curtinhas, gente, bem frágeis. Elas nasciam num dia, no máximo que elas duravam, se fossem muito, muito bonitas e muito privilegiadas no solo ali, elas duravam só 2 dias. Em 2 dias o sol queimava elas, elas ficavam todas mortas. E o que as donas de casa faziam naquela época? Elas passavam colhendo essa flor queimada, porque ela ficava como um gravetinho de palha, ela pegava fogo muito rápido. Era usada para acender o fogo, rapidamente. Jesus falou assim para eles, por que vocês estão preocupados com a vestimenta? Olhem para as flores. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, o rei mais rico do mundo, se vestiu como qualquer uma delas. Deus veste elas num dia, no outros dias elas secam e depois são colocadas no fogo. Se Deus vestiu essa flor, que dura um dia, com tanto poder e carinho, por que você acha que Ele não vai cobrir vocês, que têm valor eterno? Estão entendendo a comparação aqui? Por que a flor, por que ele fala assim que nem mesmo Salomão se vestiu como uma flor? Salomão tinha roupas belíssimas. Salomão se cobria de joias. Salomão vestia linho do Egito, vestia coisas nobres. Lembra que riqueza era constatada por roupa? Salomão tinha roupa demais. Aí Jesus vem e fala assim, eu vos digo que essa planta se veste melhor do que Salomão. Por quê? Porque mesmo Salomão em toda a sua glória, era vestido por servos, por escravos. A planta foi vestida pelo próprio Deus. Deus vestiu a planta. Salomão nunca teve essa honra. Ele falou, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como elas, porque elas são vestidas por Deus. E Deus faz elas coloridas, amarelas, azuis, lindas, para durar um dia só. Por que vocês estão preocupados com o vestimento? Se Deus veste o que dura pouco, Ele vai vestir o que dura muito. Já ficou preocupado com roupa? Agora nessa época de frio, né? Ai, será que eu vou ter? Eu posso dizer para você, todos nós aqui temos roupa de sobra. Não tem a menor dúvida, você tem bastante lá. Deus está cumprindo o que Ele falou. Ok? Próximo, aí ele vai dizer assim, ó, quem veste de beleza a flor que dura um dia, cuidará dos seus filhos que são preciosos. São razões para não ter ansiedade. A última razão, antes de passar, olha aqui, ó, o problema das pessoas... O problema é que temos uma fé pequena num Deus grande. Esse é o problema dos crentes.
Jesus, pela primeira vez no texto, vai tocar na verdadeira raiz da ansiedade. Por que vocês estão ansiosos? Tá? Olha o que ele fala agora. Eu, contudo, verso 29, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer uma delas. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós outros homens, e ele chama os homens do quê? De fé pequena. Agora Jesus finalmente colocou o dedo na ferida. O problema de vocês com a comida, com a vestimenta, com as posses, é porque vocês não têm fé. Eu sou um Deus muito grande, mas a fé de vocês é uma fé pequena num Deus grande. E nós somos assim, irmãos, todos nós. Se eu perguntar se você tem fé em Deus, você vai dizer, eu tenho. Mas o nosso problema é esse, nós temos uma fé pequena num Deus que é grande demais. Certa vez alguém pediu para Jesus, falou, aumenta-nos a fé. Quando em Mateus 17, eles estão expulsando um demônio de uma criança, e os discípulos não conseguem expulsar, o pai da criança vem para Jesus e fala assim, os seus discípulos tentaram, se você pode fazer alguma coisa, faça. Jesus olha para o pai e fala, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Você crê? E aí o homem falou, Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Essa é a oração linda que nós temos que fazer. Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Eu tenho medo. Talvez você tenha que falar isso para Deus. Eu tenho medo de não ter sustento quando eu ficar idoso. Como eu vou pagar minha aposentadoria? Vocês estão vendo como está indo a Previdência no Brasil? Estão vendo como está caminhando? Então, o crente pode falar, Senhor, eu tenho medo. Se no futuro eu vou ter algo da questão de saúde, eu vou ter como me manter. E aí Deus fala para você, não se preocupe. Olha para os passarinhos, olha para as flores. Eu vou cuidar de você, eu estou dando a minha palavra. Não viva dessa forma aí. Último aspecto, a última razão para não ficar ansiosos é essa daqui. Nós conhecemos o Deus verdadeiro, né? O texto diz assim, verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Jesus falou, tá vendo o portanto aí? Tendo em vista que Deus faz tudo isso, deu maior, cuida do que é pequeno, cuida do que dura pouco. Tendo em vista isto, por isto, não vos inquieteis. Não tenha uma inquietação, isso é ansiedade no coração, uma inquietação. Não se preocupe com o que você vai comer, beber ou vestir. Verso 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas elas. Sabe o que Jesus está falando? Vocês não devem ficar inquietos com essas coisas. Os gentios que estão assim. Vocês devem confiar em Deus. Por quê? Porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam disso. Você sabe que Deus sabe que você precisa de comida, vestimenta, moradia, que você precisa de médico. Ele sabe. Antes de você pedir, Ele sabe. Então Jesus fala, você não deve ficar ansioso, porque é um Deus no controle que te ama. Quando nós ficamos ansiosos assim, nós agimos como os incrédulos. E o que Ele quer ensinar para nós é que deve existir em nós uma diferença de atitude nos incrédulos, entre nós e os incrédulos. Amanhã você vai estar no seu trabalho. Você não pode ter a mesma atitude diante de um problema. Vocês ganham o mesmo salário. Ambos estão preocupados com como eu vou sustentar a minha casa nesse mês, como eu vou pagar as contas. Jesus está dizendo, a atitude do crente tem que ser diferente da do incrédulo. O incrédulo fala, o que eu vou fazer? O crente fala, eu vou depender. O outro fala assim, como eu vou resolver? O crente fala assim, Deus vai resolver por mim. A diferença tem que ser brutal. Os problemas são os mesmos, mas a reação é diferente. Eu estou doente, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Deus está no controle. Mas essa doença é terrível. Meu Deus me criou o passarinho, criou a flor, criou tudo, Ele vai cuidar de mim. Mas e meus filhos, que vai ser o meu futuro dos meus filhos? Deus criou os meus filhos, vai cuidar deles. A vida deles não depende de mim, Deus só deu um tempo para que eu cuide deles. Eles vão voar depois. Deus vai cuidar deles. Jesus está falando, temos que ser diferentes, porque os incrédulos se preocupam com isso. Quem não crê em Deus é que deve temer o futuro. É assim. A pessoa não crê em Deus, então ela tem que ter medo. Essa é a verdadeira causa de tudo. Queridos, a aplicação desse texto, então, termina assim. Qual é o remédio para a ansiedade? Você pode tomar uma boa dose de OPA. Anota aí, OPA. Você vai na farmácia e fala assim, tem OPA. Ele não vai ter. Mas, pelo menos, se você guardar isso, tá bom? Se você estiver conversando com alguém na igreja e falar, eu estou muito chateado. Fala, opa! Falou assim, a pessoa vai lembrar.
O que é o remédio, tá bom? Vai ter muita gente falando opa. Aí eu vou saber que você guardou a mensagem. Ore, pense e haja. Os 3 remédios bíblicos para a ansiedade. E Jesus termina assim, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Buscar o reino de Deus significa se relacionar com Ele. Ore, se envolva, busque a Ele. O grande problema dos crentes é que eles oram pouco. Sabe quando nós oramos mais? Quando Deus manda problema. Adivinha o que Deus faz? Ele manda problema. Fala, esse filho não está orando, faz tempo que ele não me procura. Então Deus manda um problema. Aí o filho vem, estou precisando, senta aqui, filho, vamos conversar. Está doendo, que bom, senta aqui, vamos conversar, vou passar remédio. Às vezes o seu relacionamento com Deus é baseado na dor. Você precisa estar sangrando para vir aqui pedir para Deus fazer um curativo. E sabe o que Deus faz? Ele manda a dor para que você venha. É assim. Ore, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as coisas, é todas estas coisas. O que são estas coisas? Deus não está falando que vai acrescentar bicicleta. Deus não está falando para você que vai acrescentar um namoro, vai acrescentar um iate, um helicóptero, nada disso. Deus está falando assim, estas coisas, as básicas necessárias para a vida, eu vou acrescentar, não tenham medo. Comida, bebida, moradia e vestimento, eu vou oferecer para vocês. Quando Jesus mandou orar, ele falou, vão orar a Deus, vão pedir para Deus o quê? O pudim nosso de cada dia, foi isso que ele falou? Foi isso que ele falou, Senhor, o filé mignon de cada dia, dá-nos hoje. Ele mandou orar assim? Ele mandou orar como? Por que ele mandou pedir o pão? Porque o pão era o mais básico alimento. Ele falou, vocês vão pedir o pão de cada dia. O pão nosso, não é só para mim. Tem gente que fala assim, Senhor, o meu pão, não é o meu pão, é o nosso pão. De cada dia, dá-nos quando? Hoje. O problema do crente é que o crente ora assim, Senhor, o pão nosso da semana entrega aqui. Ele não vai fazer isso, não vai fazer. Quando caiu o maná, e a pessoa queria guardar para o dia seguinte, o que acontecia? Apodrecia. Ele quer que todos os dias você dependa. Todos os dias. O crente precisa aprender isso aí. Não adianta falar, Senhor, abençoa o meu mês. Não é fácil a gente orar assim? Falar, Senhor, vamos orar só no começo do ano, fazer um culto só. Senhor, que esse ano seja vivido na sua presença. Amém. Vamos sair e viver o ano todo. Tá certo isso? Negativo. Todo dia. Volta e volta. E quando você não volta, ele começa a mandar os seus raios para você voltar. Ore, pense. Por isso que o texto fala, considerai as aves, pense. Se você pensar corretamente, a ansiedade vai embora. Verso 34 termina com, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Queridos, o seu dia já tem muito problema. Para de se preocupar com o amanhã. O amanhã está no amanhã. Vocês nunca ouviram falar assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje? Jesus está falando assim, deixe para amanhã o que é de amanhã. Mas no fim do mês, já chegou o fim do mês? O futuro não existe, você sabia disso? O passado não existe, já passou, e o futuro não existe. Sabe o que você tem? Você tem o presente. E por que se chama presente? Porque Deus está te dando algo de presente. Fala assim, viva com isso. Mas estou preocupado com amanhã. Fala, desfruta do hoje. É o hoje. Tem comida hoje? Coma e agradeça a Deus. E amanhã? Amanhã, basta cada dia o seu mal. Pode ser que amanhã tenha, pode ser que não tenha. Mas o fato é que você não pode viver ansioso. Como resolver ansiedade? Qual é a palavrinha? Opa! Ore, pense corretamente e haja. Busque a Deus, viva para Ele, sirva a Ele. É assim que a ansiedade vai embora. Vamos orar. Vou dar para você alguns instantes para você falar com Deus. Ore aí. Tenho certeza que nessa noite Deus trouxe você aqui para dizer para você, você está muito preocupada com a sua vida, você não precisa de mim, você é o Deus da sua vida. E nessa noite, Deus está dizendo assim para você, não tenha sobre ti, sobre a sua vida, nenhum cuidado, porque você é incapaz de um único cuidado. Eu salvei você, é meu trabalho, o meu trabalho é cuidar da vida de vocês. Eu farei tudo. Eu darei a comida, eu darei a provisão necessária. Eu vou cuidar.
mas eu requero de cada um dos meus filhos e meus servos um único trabalho. O trabalho de confiar em mim. O meu trabalho é fazer tudo, e o de vocês é confiar. Que Deus nos ajude. Pai, nessa noite, enche o nosso coração de esperança, tira de nós a ansiedade pecaminosa, aquela que nos faz querer controlar o futuro, administrar a vida. Não temos controle. O amanhã trará os seus próprios cuidados e problemas. Hoje nós te louvamos porque o dia está terminando e está tudo bem. Louvado seja o seu nome. Amanhã vamos nos levantar e vamos te agradecer pela noite. Louvado seja o Senhor pela noite. E vamos dia a dia viver, fugindo da ansiedade e da depressão, pecaminosos. Aqueles que precisam de remédios, que recebam da sua parte ajuda. Mas os que precisam corrigir o foco do coração, transforma-os, Deus. Que eles possam confiar em Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.